Tá. E aí? Ah, bugou tudo aqui, caiu Bugou? tudo. Tô tentando retomar tudo aqui. Caiu aí, Elmer? Agora eu voltei, tá tudo certo? Nossa, eu fui derrubada aqui, empurrada do precipício. Cadê a Joyce? Estou aqui. Vorti. Será que a gente já pode ir dando sequência? Já que tá gravando mesmo, né? A gente pode, senão a gente não vai conseguir vencer, né? Fechou, vamos embora. Bora lá. Então, a gente estava aqui vendo o lance das 24 horas. A contar... já respondeu a minha dúvida. 24 horas a contar da divulgação dos selecionados. Isso. A comissão de seleção e avaliação dos projetos
deverá reavaliar o projeto mediante o recurso apresentado e dar seu parecer final em até 2 dias ou 24 horas também? Eu acredito que o parecer é mais rápido. Eu acho que 24 horas é ok. Agora, eu realmente não sei Beleza. por falta de experiência, mas é uma sugestão. Eu acho que também não vai ter muita coisa de recurso não, né? Enfim. 6.7. Os selecionados serão incluídos no canal do YouTube do festival, receberão uma mensagem por e-mail e ou WhatsApp e um material que poderá ser utilizado para a divulgação de sua participação no festival. Ok, esse tópico? Acho que tudo bem, né? Uma coisa, não sei se cabe aqui, que é sobre constar o vídeo, o tempo de edição, por exemplo, deixar o espaço para colocar a abertura ou finalização dos créditos da Secretaria de Cultura ou do festival, entende? Não sei se cabe aqui nesse lugar constar isso. Não entendi sua colocação. O proponente vai fazer a inclusão disso? Não, eu não sei se caberia aqui, onde caberia, que vai haver uma lousa, que vai abrir para colocar para deixar o tempo para Então, bom. porque na verdade o Braga conversou com o Israel, o filho dele tem produtor e tal, e aí ele falou que dá para, por exemplo, se a gente fizer um folder, vamos imaginar um folder, uma coisa estática, com o logo e o que vai escrever, ele consegue incluir isso tanto no início como no final do vídeo. Ou seja, não tem a necessidade da pessoa deixar um espaço para incluir isso, entendeu? Claro, não sei. Eu também acredito que é um trabalho adicional, que, assim, você levar isso para a pessoa que vai se cadastrar e tudo mais, não compensa. Acho que a única coisa que você pode fazer é, de repente, você incentivar a pessoa a, sei lá, divulgar o festival com hashtag, entendeu? Mas não com edição de vídeo, até porque muita gente não sabe e não vai conseguir editar vídeo. Né? Muita gente só tem celular, não tem mais nenhum outro tipo de coisa. O celular nem é dele, é emprestado. Então, a gente tem que ter essa questão de inclusão por conta da limitação tecnológica também. Agora, se então, existe uma pessoa que vai fazer isso por você... Não, a gente pensou assim, ninguém manda pronto. Pronto que eu digo esse início, essa abertura e o final. E aí o próprio Israel se propôs a fazer essa inclusão da abertura. Então, tipo, Festival Pira Arte apresenta e o título do vídeo da pessoa. E no final, colocar os créditos. Prefeitura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Conselho. Ele falou que ele faz esse trabalho em todos os vídeos selecionados pra gente. Beleza. 6.8. A comissão organizadora entrará em contato apenas com os selecionados. Perfeito. Fechou? Mais alguma questão aqui sobre o item 6 da seleção? Acho tudo bem, né? Podemos passar para o próximo? Sim. Então vamos lá. 7. Dos critérios de seleção. 7.1. Para que os projetos inscritos sejam considerados aptos a compor o festival, os mesmos deverão cumprir com as formalidades exigidas neste edital, bem como atingir a pontuação mínima de 50 pontos no total, que corresponde a 50% do valor máximo de pontuação, sendo eliminadas as que não alcançarem a pontuação mínima e ou receberem duas notas 0 dentre os critérios estipulados a seguir. Aqui é que tá, minha gente. O pessoal já tinha aí elencado 3 critérios, né? Então, aqui, o 1, qualidade artística cultural do vídeo, apresentação visual, harmonia, sincronismo e desenvoltura. O 2, comunicabilidade, clareza e objetividade da produção. E a 3, originalidade, autoria e interpretação,
colocamos aqui novamente, pegando nessa parte do... o Igor tá falando aqui que a Samantha caiu. Ser autoral ou o artista ter o direito autoral do criador da obra e comprovar esse direito. Aí aqui a gente precisa pensar no lance das notas, das somas, o que isso pode resultar. Eu não sei, talvez a gente precise incluir mais 2 itens para fechar 100 pontos. Outra questão, a pontuação, a gente vai permanecer com ela fechada? Tipo, 0, 10, 20, 0, 5, 10? Como que isso tudo vai dar? O que vocês pensam? Joyce, desculpa, Oi. caiu aqui minha internet. É que você já passou pelo item, tá? Vou falar. É que antes desse quadro aí que você está mencionando, esse item 7.1, que ele fala que recebe 2 notas 0. Ok. Só que mais para frente, você vai ver que ele fala ele reforça esse critério, mas ele não fala que são 2 notas 0. Fala que qualquer nota 0 que tirar. Então, lá na frente, quando passar por esse item, vale a pena lembrar que aqui ele está falando 2 zeros. Tá? Tá. É que eu lembro disso. É o item 7.7 que ele tá falando. É que aqui são na minha cabeça, ó, como cada um tem uma interpretação. O 7.1 é, por exemplo, assim, ele recebeu 2 notas 0 dentro dos 5 quesitos. Certo. Ou seja, ele teria, vamos supor que no item 1, 2 e 3 ele recebeu 20, 40, 60. Ele classificou, em tese, ter classificado porque tem mais de 50 pontos. Mas e se ele tiver nota 0 no 4 e no 5, aí ele está desclassificado? Isso eu tenho que pensar. Me desculpa. Eu li de novo aqui, está no item 7.7. Realmente é distinto mesmo. Ele fala se obter pontuação 0 em tudo. Tipo assim, zerou. Não foi uma bosta e não... Entendi. Não, me desculpa. Eu tinha na leitura dinâmica, eu acabei passando por cima desse entendimento. Mas foi bom você ter falado isso, porque me levantou essa outra questão. Se a gente, por exemplo, definir que vão ser 5 itens de classificação, em 3 a pessoa recebe nota 20, que é o máximo, e nas outras 2 ela recebe 0. Isso caracteriza a eliminação dela, vocês concordam com isso? Mesmo ela tendo fechado 60 pontos, e aí que a gente está falando que ela tem que ter no mínimo 50? Eu acho que tem que fechar o mínimo 50, e aquele 0 geral que tem lá embaixo. 0 geral, ok. E após isso, as pontuações mais baixas são desclassificadas, né? Vão ser classificadas altas lá, né? De acordo com o número de projetos contemplados. Naturalmente, né? Naturalmente, as maiores notas que vão ser classificadas, né? Então, dependendo do número de participantes de cada item, de cada A não ser que vocês queiram desclassificar quem zerar algum desses 5 itens. Tipo, o cara tirou nota máxima nos 4 e em 1 ele tirou 0. Aí eu não sei que vocês queiram considerar isso. Essa é a intenção. A intenção é que quando zerar em 2 itens, ela seja eliminada. Porque num concurso, se eu não me engano, se vocês me corrigem se eu estiver enganado, funciona assim. Você tem português, matemática, tal. Você não pode zerar a prova e também não pode zerar a parte de português, que mesmo você tirando 10 em todas, você é desclassificado, se eu não me engano. Foi essa a intenção aqui. Questão. Eu acho que não pode zerar em nenhum quesito. Eu penso dessa forma também. Em um quesito já de corta? Técnico-artístico não pode zerar em nenhum quesito. Tipo, tem que ter Zero um de qualidade. 0 é o fim da picada, é ausência. Então, aí, ó, a gente precisa corrigir, então, o 7.1, porque no 7.1 a gente está colocando que não pode receber 2 notas 0. Vocês acham, então, de que uma nota 0 já corta? Ou receberem nota 0 em qualquer um dos quesitos. Não sei, estipulados a seguir. Não pode zerar nenhum, eu acho mais fácil. Está desclassificada a proposta que zerar em algum dos quesitos. Sendo eliminadas as que não alcançarem a pontuação mínima ou receberem nota 0 em qualquer um dos critérios. Exato. Estipulado a seguir? Fechou assim? Exato. Bonito. Perfeito. Então, fechou. Agora aqui, gente, vocês acham, então, que a gente deve manter, né? Nós estamos com 3.
fechar 5 para fechar no máximo 20 pontos cada? Ou a gente mantém só 3 e aqui altera a pontuação? Como que vocês acham que a gente pode fazer isso? Eu acho Ou que tá põe bom só mais assim. alguma? Eu acho que 3 tá bom. Eu Muita tô coisa. achando 5 coisa muito, gente, para Muita variar. coisa. Então vamos tirar. Só 3, só os 3 que estão aqui. Mas não, então, não vai fechar Não vai o 100 fechar os 100, redondo. os 100 pontos, né? Tinha que ser no mínimo 4. Então, a pessoa não precisa ganhar 100 pontos, ela pode ganhar 120. Ué. Vai ser 30, 30, 40, 40, 40. 30, 30, Pode 30. ser. E daí eu acho que uma das ideias, inclusive, é não ter nota quebrada. Ou a pessoa tirou 1, 2, 5, 10, 20, ela não tirou 1,5, Eu também acho. 7,2. Concordo Fecha em também. 3, coloca 2 de 35 e um valendo 30. Entendeu? o que você vê o que é mais importante. O primeiro que fala sobre qualidade, né? Acho que é o primeiro, né? Que fala sobre qualidade. Isso, qualidade artística cultural do vale vídeo. 35. 35. Ou 40 e 30 os outros dois, né? Ai, Paulo. Fechou, então. Ai, Paulo, você foi uma ótima aquisição para o conselho. Só queria deixar isso registrado. Gratidão. Aquisição é muito bom. A gente bate na porta. A gente comprou, né? A gente comprou e não tem nota fiscal, não vai devolver. Não tem. Não, Não sai mais. Tá, então beleza. O 40, 30, 30 é os pontos máximos. E aí, como ficamos? 0, 5, 10 ou 0, 10 e 20? O que vocês sugerem aí, pessoal que está acostumado com os editais? Na verdade, isso precisa estar no edital para quem se inscreve. Acho que isso é só uma recomendação e regra para quem for da comissão. Não, Exato. tem que constar no edital. Não precisa constar, tem que. Tem. Então eu eu acho acho que tem que que colocar devia a margem ser de assim. pontuação: 0 a 40, 0 a 30, 0 a 30 por item. Aí a pessoa pode receber 19, 20, 23. Pode, o que ela não pode é 19,2, sabe? Não ter decimal. É só o número inteiro. Essa parte não precisa constar. Mas a gente pode fechar com a Aleluia! comissão, só o número inteiro. Sim. É uma prova, a base, né? É uma Então, avaliação. aqui, no quadro aqui escrito pontuação, eu posso colocar de 0 a 40, de 0 a 30 e de 0 a 30. É isso? Fechou, então. Beleza. 7.2. A pontuação máxima de cada proposta será de 100 pontos. Mantém. A matemática Sim. do Paulo deu certo. Deu. Os projetos serão classificados por ordem decrescente de pontuação. Sim. 7.4. Havendo empate de pontuação entre as apresentações classificadas, a comissão de seleção e avaliação promoverá o desempate com prioridade para o que tiver obtido maior pontuação nos itens. Aqui eu preciso melhorar essa redação, porque até o dia que eu estava conversando com o Almir, é o empate do último que tem espaço. Como assim? Como que a gente pode... Por exemplo, a gente tem espaço para 20 trabalhos. Foi vindo a classificação, né? Primeiro, segundo, lá. No 20º, o 20º empatou com o 21º, com o 22º. Então, o desempate é entre esses três. Joyce, na verdade, empate quando você estipular a quantidade de projetos a serem contemplados, difere. Se você colocar um critério de desempate, mesmo aquele que passou em segundo, se ele empatar com o terceiro, e sabe-se que vão ser contemplados 20 projetos, o que passou em segundo vai descer para terceiro e o terceiro vai descer para quarto. Mas eles vão estar dentro porque Entendi. a quantidade vai ser 20. Então, já vai se subentender que, como são 20, se tiver um empate no 20º, vai ser considerado esses itens que você está aí. Então, acho que para mim fica claro, desde que se mencione depois a quantidade máxima de projetos a serem contemplados. Ok. E aí os critérios não tem problema. O que pode orientar também a comissão é que o item 1, que é esse que já vale uma nota maior, se houver empate, né, no último classificado, porque ao invés de ter 20, teremos 21, que tem duas pessoas com a mesma nota,
aí a comissão pode ter um caráter de dar peso 2 para, sei lá, para a primeira nota, porque às vezes as pessoas são empatadas, mas elas não têm 40 pontos no primeiro quesito, que é o mais importante. Sim. Um tem 39, mas, enfim, não sei. É exatamente isso que a gente colocou. A gente colocou que uma notícia, né? Hã? Eu só apareço para dar uma notícia, né? Quando eu ligo a câmera, é para dar uma notícia. Ó, eu também, vão fazendo aí que eu vou consultar aqui na internet, eu acho que o primeiro critério de desempate pelo Estatuto do Idoso tem que ser a idade. Ai, que legal isso! Eu acho que tinha mesmo. Do Promec. No caso de ter alguém aí com 60 anos ou mais, empatado, a prioridade é dele, tá? Posso ir conferindo. Verdade, é verdade. Confere pra gente isso então, Deise. A gente deixa esse aqui pra gente dar uma resolvida daqui a pouco. O que eu falei com a Joyce, Desde gente, colocando a gente no eixo. Isso. Quando eu participei do concurso, a minha nota acompanhou a última colocada. Então, ela era a última colocada, atrás dela vinha mais um tanto de gente que acompanhou a nota. E aí tinha esses critérios. Quem tem filhos, mulher, quem é mais velho, ia para frente, né? Acho que é isso que a Deise está falando. Sim, o primeiro é idoso, o segundo é com cônjuge e filhos, de mais idade, na verdade, né? Mas esse critério de idade, gente, mesmo se a pessoa tiver 30 e outra 32, a de 32 entra nessa questão da idade. Mas se for a maior idade é a maior idade do empate. Depois aí entra essa questão que o Almir falou do cônjuge. Aí não, Paulo, eu já vi concursos que entram que tem maior idade, mas também já vi concursos em que o critério de desempate é só para idoso mesmo. Então, quem tem 60 ou mais, porque essa questão da idade é por conta do Estatuto do Idoso. Eu já vi pessoal, que... Pode falar, Braga. Olha, é o seguinte, nós vamos saindo fora do campo artístico. Nós estamos entrando em outros parâmetros que fogem tudo. Quer dizer, a arte não valeu mais nada. Eu não posso julgar um trabalho melhor que o outro, tendo os dois trabalhos. Mas se eles empataram... Então, empataram. Então, empatou. Eles empataram no critério artístico. Então, mas agora... Eles empataram em último lugar, Braga. Eles não são os mais bem qualificados. Vamos desempatar, então, pelo critério artístico. Eu entendi o que o Braga está falando. Ele está falando desempatar do que rege o edital, pela característica artística. Exato, e não pela idade. Exatamente. Senão vamos caminhar para um negócio grande aí que daqui a pouco... Lembrando que é um edital diferenciado, viu, gente? Não é um concurso público, não é um vestibular. É emergencial. Realmente, eu também concordo que tem que ter esse olhar aí. Foi isso que a gente conversou, a Joyce e eu lá nesse dia. Por isso que a gente colocou o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O primeiro sendo qualidade artística, o segundo comunicação. Mas aí pode ser questionado isso, né? Foi uma suposição que a gente colocou. O próprio júri decide no empate. Olha, esse aqui está melhor que... Vamos analisar agora friamente os dois, tá? Tecnicamente, tá? Esse aqui está melhor que esse aqui. Acabou, desempatou. Sem problema. Exatamente. Os dois estão bons. Os dois estão bons. Vai ter que tirar um. Então, se não tiver nenhum impedimento... Mas então esse desempate tem que ser na hora do julgamento. Você não pode julgar, empatar e depois desempatar. Né? Aí, sei lá, o 20º empatou. Então, vamos ver aqui já qual que vai cair para baixo. Pode ser também. E já dá o resultado. Eu acho que, então, se não achar nenhuma impertinência na lei, eu acho que pode colocar um item, havendo empate, a comissão tem plena autonomia de... Exatamente. Mas aí não vai seguir como está aqui, de primeira qualidade, se a maior nota dentro desses quadros? Daí a comissão pode decidir, ela é soberana, né? Você, bom, entre a Joyce e o Paulo está arrasando nos cálculos matemáticos, então é ele que vai ficar. Eu acho que pode ser assim, aberto mesmo, de forma soberana para a comissão, mas também pode levar em consideração, talvez, mas não sei se isso é justo, tá? Me corrijam aí. Por exemplo, a gente não vai dividir por categoria, ou tem que ter X aprovados de cada categoria artística, ou isso vai ser livre? Porque se for livre, por exemplo, a gente teve muito mais inscritos de dança do que de teatro, por exemplo. Então, tem muito mais aprovados de dança do que de teatro. Por acaso, o empate é um de dança e um de teatro. A gente pega o que tem menos quantidade, levando em consideração que se eles estão empatados, eles têm mais ou menos a mesma qualidade avaliada,
mas aí tem menos gente de teatro, então coloca-se, é só um exemplo, tá, gente? Não precisa ser teatro. Mas aí acaba abarcando um pouco outra categoria artística que teve menor número de aprovados. Sim. Eu acho que tinha que ser não separar por categorias, exatamente para a gente não abrir essas brechas. Exato. Geralzão. Eu também acho que É um não tem que ser festival. categoria, não, tem que ser geral. Exato. É um festival, né? É um festival. Todos Eu que estão posso colocar uma situação? Sim. Claro. Se a gente for pensar aqui, veja bem, como que eles vão empatar se lá você já está dando o peso dos pontos? Se aquele já é um pouco melhor que esse, que é o que a gente está discutindo aqui, isso já vai ser dito lá nos pontos, então vai ser uma coisa meio contraditória. Vamos supor, eu dei 65 para um daqueles critérios e dei 65 para outro. Claro que um pode ter ganhado mais pontos em outro item, tudo bem. Aí por isso que eu acho que tem que ter essa ordem aqui embaixo, porque o peso da pontuação é diferente. A qualidade artístico-cultural, ela vale mais. A pessoa, ela pode ter sido mais comunicativa, e aí que essa pontuação fez ela empatar com aquele que teve mais qualidade artística. Então, como vamos desempatar? Se a qualidade artística tem um peso maior de 40 pontos, é ela que eu vou considerar mais. Então... Eu também acho. Manter do jeito que está aqui. Exato. Não sei se no corpo do texto isso está claro, gente. Né? Vou reler. Porque quando ela vai ter, eu não sei como vocês pensaram isso, mas ela vai ter, como é uma pontuação aberta, tipo de 0 a 40, como que ela vai justificar por que ela deu 37 para aquele e 36 para esse, se for diferença de um ponto? Ela vai ser feito um relatório? Como que vai ser esse julgamento? É um caso a se pensar. Mas isso não precisa estar no corpo do edital. Isso daí entre aspas, uma prestação de contas futura, em caso de alguém questionar, que a comissão vai ter que apresentar. Então, no ato da avaliação, vai ter que ter isso registrado, o porquê da queda dos pontos. E concordo com a Samantha de ser ponto, tipo, pontos redondos. Com base 1, sabe? A 19, ou com base 2, mas aí, se tiver uma base diferente da unidade, tem que ser mencionada no edital. Perdeu 2 pontos, acaba... Né? Então, gente, a gente vai ter que incluir aqui um item, porque aqui a gente está colocando lá no quadro, está escrito de 0 a 40. Eu sugiro que a gente inclua um item dizendo que a pontuação deverá ser redonda, para não deixar... Deverá ser redonda. Fracionada. Para não ser fracionado. Número absoluto. Número... Esse povo é muito bom. Mas não sou eu não, viu? Peguei cola aqui, foi o Igor que falou. Deverá ser de número absoluto. Ai, que saudade de reunião presencial. Ai, gente, sem dúvida. Ai, gente, posso falar, tô amando esse formato? Eu janto, eu bebo água, eu como bolacha. E vocês nem veem. Você sabe que eu também gosto. Eu também estou gostando desse formato, principalmente porque a gente já conseguiu fazer reunião com a Rosana saindo do Covabra comprando linguiça e cerveja. Não é? O Machado indo pro SAMU dirigindo. Pois é. Só vejo pontos positivos também. Então vamos lá, o 7.4. Vou reler então como ficou. Havendo empate de pontuação entre as apresentações classificadas, a Comissão de Seleção e Avaliação promoverá o desempate com prioridade para o que tiver obtido maior pontuação nos itens. Em primeiro, qualidade artística cultural. Em segundo, comunicabilidade. Em terceiro, originalidade. E em quarto, a ordem de inscrição. Acho que não chega a utilizar os 4, né? Por mim foi perfeito. Quer dizer, ao meu ver, para mim tá bom, dá um bom entendimento aí. Cara, se empatar assim, faz jogo quem pode, tá tudo. Se alguém empatar desse jeito nos 4 quesitos, a gente tem que abrir uma exceção e deixar os 2 passarem, porque daí pois mais fácil, né? 7.5. A Comissão de Seleção e Avaliação buscará ainda a diversidade de temas no conjunto das propostas a serem selecionadas. Isso eu acho que não deve ter uma métrica nesse sentido. Se os 50 projetos falar só de teatro e os 50 fizeram o mesmo tema, é um direito a eles de liberdade de expressão. Excluímos esse tópico? Pode ser.
Sim, eu Pode ser. concordo. Acho difícil de acontecer, mas eu concordo, tem que ser aberto. Então, Acho que essa 7.5 premissa, na excluído. verdade, deve ser uma orientação para a comissão. Posso voltar Além de só no... julgar Não, quem é não o melhor constar. artisticamente, se for possível que seja o mais diverso, é melhor, né? Fala, Braga. Eu posso voltar só no item anterior? Foi colocado ali primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Quarto é a ordem de inscrição, né? Acho que é desnecessário isso, ordem de inscrição. Através desses itens aqui de desempate, já são suficientes, não tem que ter ordem de inscrição. Eu me inscrevi primeiro, então tem Até prerrogativa. porque... O meu trabalho não é o melhor, mas eu me inscrevi primeiro, então eu tenho prerrogativa. Então, Verdade, excluímos o quarto, então. É só o Sim, quarto. Exato. Perfeito. Fechou, galera. 7.6. Os trabalhos da Comissão de Seleção e Avaliação contarão com o apoio técnico, jurídico e administrativo de servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O que vocês Perfeito. pensam E a da respeito? Procuradoria-Geral do município, porque o jurídico aí, ou já se reporta que a secretaria vai acionar o jurídico da prefeitura caso Isso. haja necessidade? É a intenção. Ah, tá. Então, beleza. Não, dá para entender os dois, mas não tem problema. É um geralzão, né? Se a gente souber, ok, senão a gente leva para quem domina. Perfeito. 7.7. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação 0, bem como desclassificadas todas as propostas que não cumpram os critérios elencados no item 5. Só para relembrar, o item 5 é aqueles quesitos da criação do vídeo. A qualidade, os dizeres lá, não pode ser horizontal, exatamente. Ô Joyce, então, nesse caso, tem que adjetivar o desclassificadas. Por quê? Porque tem outros critérios de desclassificação também, como aí em cima no caso de empate, se for a 20ª. Então, acho que serão desclassificadas, tipo, automaticamente, as pessoas que tiver 0, porque tem aquele abaixo de 50, também vão ser desclassificados automaticamente. Mas ele está no item 7, não é? Isso, 7.1. Então, eu acho que pode colocar de uma forma genérica. Serão, se bem que já vem mencionando isso, né? Serão, mas pode... É necessário? Já está mencionando em todos os outros itens que é o motivo de desclassificação. Se você fala que você vai classificar acima de 50, a partir de 50, você já está dizendo que abaixo de 50 não vai entrar. Eu só não sei por questão de estrutura de edital se precisa ter, mas aparentemente já está bem claro. Né? Seria redundante colocar um tópico só desse, minha visão. Vocês sugerem que a É gente isso. tire esse item daqui? Ou, se vocês quiserem manter ele de uma forma genérica, serão desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo com todas as premissas desse edital. Pronto, já contemplou tudo que foi falado até agora, mas reforça, né? Reforça, não sei, mas aí vai de vocês. Uma coisa que também... Eu acho. Uma coisa que dos festivais que eu tenho participado, por exemplo, como é em plataforma eletrônica, eu não consigo passar para a página seguinte se eu não preencher com todos os dados a primeira página, que são os dados pessoais, as coisas, a descrição. Primeira parte vem toda a parte burocrática, depois que vem a descrição da parte artística, que é a descrição do vídeo, o link do vídeo, todas essas coisas. Mas a primeira parte é a parte toda burocrática. Então, creio que dificilmente não vai, quando chegar aí, não vão ter cumprido todo esse mecanismo, né? É que a gente não tem essa plataforma, né? Essas inscrições não vão ser feitas por e-mail? Vão ser feitas pelo Google Forms. E o Google Forms, pelo teste que eu fiz, o Igor já montou com aquele asterisco vermelho com o preenchimento do campo. Isso, ele bloqueia, tem como bloquear. Existem campos obrigatórios, né, que são exatamente esses com asterisco. Aí o máximo que pode acontecer é a pessoa não querer preencher, então ela automaticamente não vai se inscrever. Né? Mas para os campos obrigatórios, ela só passa para o próximo se realmente ela colocar ali. Então, assim, é uma segurança a mais para que a pessoa erre menos em relação a isso. Né? Então, a gente vai ter um número de inscritos maior
né? Exatamente por conta disso, creio. E também vai e- facilitar o trabalho da secretaria de ficar vendo se fulano ou ciclano preencheram corretamente a inscrição ou não. Se for tudo campo obrigatório, já facilita nessa primeira etapa aí de vocês da secretaria. Sim. E aí, então vocês são de opinião da gente excluir esse 7.7 daqui? Você poderia aproveitar para colocar que eu acho que não foi mencionado, vocês me corrigem se eu estiver errado. Então, em vez de excluir, colocar a respeito de informações falsas, porque pode acontecer, a gente sabe que acontece e não tem nada mencionando isso. O endereço que, às vezes, por alguma necessidade da comissão, não acha a pessoa naquele telefone, naquele endereço, alguma coisa assim, ou alguma outra informação falsa, eu acho que é legal mencionar aí. Para que Eu acho que tem alguma coisa falando disso no final. Se eu não me falha a memória. Eu acho que tá lá na... Eu acho que não, Joyce. Eu acho que essa cláusula tem, sabe aonde? No questionário que o Igor montou. Já estou confundindo tudo as coisas. Lá tá escrito que se a pessoa tiver fornecido alguma informação que é mentirosa, enfim, o Igor sabe melhor os termos. Eu acho que nas fichas lá está escrito que as pessoas se responsabilizam. No anexo? Nas disposições gerais fica bem explícito que pulou fora de algumas das premissas do edital, já implicará no indeferimento aqui da participação. Isso. Na verdade, vai falar da inscrição, mas pode mudar. Colocar a participação do edital. Tá, e aí chegamos aqui à conclusão que eu já não sei mais. Olha, eu acho que venho sendo mencionado item por item que vai ser desclassificado se fizer isso, vai ser classificado se fizer isso aqui. Eu acho que isso daí só tá enumerando, mas não está enumerando tudo. Então, é mais fácil suprimir, porque já está no corpo do edital o resto. Então, fechou. Todos, né? Cortado, excluir 7.7. 7.8. Serão eliminadas as inscrições de artistas, pessoas físicas ou jurídicas que não demonstrarem vinculação com os segmentos artísticos, culturais e patrimoniais mencionados no item 3. Perfeito, acho importantíssimo. Esse permanece. Ah, importantíssimo, né? É bom até frisar. Mais alguma observação sobre o item 7 da... Não, a única coisa é que o 7.8 vai virar 7.7, só isso, para te ajudar aí. Agora é o que são elas, da premiação. Nossa Senhora, outra ordinária. Extraordinária. Vamos, que são 18 horas que eu não vejo a hora de falar dessa parte. Serão disponibilizados para este edital o valor de reais. Primeiro, tem que definir quantos projetos serão contemplados. Exatamente. Base do número de valor. Também acho, que daí a gente faz a conta por X classificados e daí vê qual é o dinheiro que vai sair do Paranauê do fundo. Eu sugiro no mínimo 100. O quê? 100 projetos? Ô, louco. No mínimo. O Igor do céu! Nossa. Gente, mas vocês querem premiar quantas pessoas? Olha a quantidade de artista que tem se lascando na cidade. 20? Desculpa, não estou rindo da proposta. Estou rindo nervoso. 20, 30 pessoas? Não, eu estou pensando assim, não é por projetos, né? O artista. Eu pensei no cronograma da gente, em quantos dias esse festival tem que ser realizado para a gente contemplar 100 vídeos, entendeu? É tipo um mês de festival. O que a gente tem que pensar, gente, é o seguinte: a gente vai contemplar menos artistas com mais dinheiro ou mais artistas com menos dinheiro. Isso. Exato. E aí os artistas é quem devem resolver. Gente, eu sou a favor de menos artistas com mais dinheiro. Porque eu acho que o tempo é curto, a gente não vai ter muita chuva de inscrição. Se você pensar que é um edital de socorro para os artistas, o ideal seria você dividir esse dinheiro em mais artistas. Olha, eu penso o seguinte, uma das contradições que eu vejo é que, assim,